Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam ótimos e vamos a mais uma videoaula. O assunto da aula de hoje é o surgimento das cidades, então nós vamos falar de história. E para isso a gente vai relembrar um pouquinho do que a gente já estudou até aqui. Vamos lá comigo? Então galera, a gente viu logo no comecinho do ano que a gente tem a pré-história e a história. A pré-história é tudo o que aconteceu antes da invenção da escrita, porque a história só começa com a invenção da escrita. A gente conversou também que alguns autores nem gostam muito desse termo pré-história, né? Que é como se não existisse, né? Como se ela não tivesse valor. E a pré-história, ela é um período muito maior do que a história. Considera-se pré-história tudo o que aconteceu antes da invenção da escrita. E, gente, tem muita coisa, hein? Principalmente aspectos que influenciaram no surgimento das cidades. Então, vamos relembrar. Então, gente, a gente viu que lá no começo da pré-história nem se pensava na existência do homem. A existência do homem é algo muito recente, cerca de 300 mil anos atrás. Bem, nesse período a gente fala que é o período paleolítico, certo? Por quê? Porque a pré-história ela é dividida em paleolítico, neolítico e idade dos metais. Alguns estudiosos consideram apenas dois períodos, o período da pedra e a idade dos metais. Então, pessoal, o Paleolítico começa com o surgimento do homem, dos primeiros homens, né? Lá na África. Ele é o período mais longo da história. É isso mesmo, você ouviu muito bem. É o período mais longo da história. Até porque a pré-história é muito maior do que a própria história. Bem, gente, nesse período os homens eram considerados nômades. Eles não tinham um lugar fixo para viver. Eles viviam procurando lugares que poderiam oferecer o que eles precisavam para viver. Nesse momento, eles eram considerados caçadores e coletores. É isso mesmo, eles saíam para caçar, para pescar e para colher frutas e sementes. É nesse período que ocorreu a descoberta do fogo. Nossa, essa foi uma grande descoberta, inclusive tema de vários filmes. E as primeiras ferramentas feitas de pedra também foram inventadas nesse período. Com o passar do tempo, surgiram a agricultura e a criação de animais. Também a gente pode falar em domesticação de animais. Esse período é conhecido como um período neolítico, neo de novo. Então também pode ser chamado como Idade da Pedra Nova. E aí, algo muito importante foi que com as descobertas, né, que foram sido feitas durante esse período, o homem deixou de ser nômade. Ele não precisava mais sair por aí procurando alimentos, procurando pelas suas caças. Ele pôde fixar a moradia. Afinal, ele descobriu que se ele morasse próximo dos rios, era muito mais fácil para ele plantar e também para dar de beber aos animais. Por isso, os homens começaram a se fixar próximo aos rios e com isso desenvolveu-se a agricultura e a pecuária. Então, o homem deixa de ser nômade, passa a ser sedentário, fixar a moradia e viver em pequenas aldeias. É importante a gente dizer que com essa melhoria da qualidade de vida, já que o homem não precisava mais sair para caçar, já que os alimentos ele poderia produzir e aí começou a se ter uma melhoria nessa alimentação, houve um aumento na população. Também foi durante o período neolítico que a vela, a roda, o arado, o tear e a cerâmica foram descobertos. E aí, galera, o que acontece? O homem não fica parado no tempo. O homem está sempre se evoluindo. E com isso, ele foi descobrindo novas técnicas, foi construindo melhores armas, até que ele descobriu os metais.
E aí nós chegamos à Idade dos Metais. A Idade dos Metais começou há mais ou menos 7.000 anos atrás. Olha, pessoal, lembra aí, em história a gente fala por volta de, né? Afinal, essa história está sendo recontada. Então, apesar de todos os estudos em arqueologia e todo o avanço tecnológico, claro que essas datas estão cada vez mais precisas, mas é sempre mais cauteloso a gente falar em por volta de, porque não é bem certinho, exato. Pode ser um pouquinho mais à frente ou um pouquinho mais atrás, ok? Então, galera, a Idade dos Metais surgiu há mais ou menos 7.000 anos atrás. Foi nesse momento que o ser humano começou a fabricar objetos de metais. Gente, isso foi uma revolução. É isso mesmo. Caramba, nós saímos de vários instrumentos e várias ferramentas à base de pedras para os metais. Com isso, o homem percebeu que ele poderia derreter esse metal, poderia colocar em pequenos moldes e bater, até que ficasse na forma que ele queria, produzindo assim novas armas, novos utensílios e até instrumentos decorativos. É isso aí, o artesanato se aperfeiçoou nesse período. Como eu já disse, a Idade dos Metais foi um momento de grandes avanços, uma grande revolução. Tudo mudou, e mudou mesmo. E mais uma vez, o que acontece? Com tanta tecnologia, não é a tecnologia de hoje não, tá? Não estou falando da internet, nem dos satélites, nem dos grandes computadores. Mas se a gente parar para pensar, instrumentos à base de metais, roda, fogo, nossa, foram grandes descobertas para aquele período, né? Afinal, gente, nada disso existia. Gente, o fato é que com toda essa mudança que surgiu durante a Idade dos Metais, mudança não, revolução, como eu já falei, a verdade é que começaram, como eu já devo ter dito, a se ter melhores equipamentos, melhores instrumentos e melhores armas. Pois é, o homem começou a caçar e plantar cada vez melhor, produzindo assim mais e mais e mais alimentos. E novamente, como o homem passou a se alimentar melhor e viver melhor, houve uma grande explosão da população. Pois é, galera, mas eu ainda não falei para vocês os metais que foram descobertos. Primeiro foi descoberto o cobre, depois foi descoberto o bronze e depois foi descoberto o ferro. Todo esse mecanismo de derreter os metais, de moldar e de bater, né, até ficar no jeitinho que eles queriam, é conhecido como metalurgia. Pois é, criou-se mais um ofício naquele período. A metalurgia existe até hoje, só que hoje ela está repleta de tecnologia, né? E agora sim, é a tecnologia que eu falei antes, a tecnologia dos computadores e das máquinas. Bem, o fato é que com tudo isso, as cidades foram crescendo e os seus habitantes foram desenvolvendo novos modos de vida. O artesanato e o transporte melhoraram. E por conta disso, surgiu o comércio, assim como a troca de produtos. Pessoal, eu já ia me esquecendo de falar e não posso deixar de comentar que é nesse momento que surgiram os excedentes. É isso mesmo, começou a sobrar, era alimento demais produzindo, eram muitos artesanatos, tinha muita coisa aí para aquelas pessoas que viviam na cidade. Então, as primeiras trocas começam a acontecer. E com o desenvolvimento dos meios de transporte, em função da roda e da vela, esses excedentes, esses produtos, esses alimentos começam a chegar em diferentes partes do mundo. E é neste momento que surgem os primeiros ofícios. O trabalho com o metal, ou seja, a metalurgia, o comércio, a pecuária, a agricultura e o trabalho com a cerâmica. Gente,
Durante a Idade dos Metais, as aldeias foram crescendo, crescendo, e aos poucos elas foram se tornando cidades. Essas cidades normalmente eram localizadas próximos de áreas onde haviam muitos metais e também de muralhas para que pudessem se proteger. Eu preciso falar que nesse momento o homem já tem casa, é isso mesmo, mas ainda não são casas de cimento, são casas feitas de pedra ou de adobe. A adobe é uma espécie de mistura de barro e palha. Então, gente, é isso. As cidades foram se desenvolvendo, foram crescendo, os seus habitantes foram desenvolvendo novos modos de vida e com isso chegamos ao desenvolvimento da escrita, que por sinal surgiu inicialmente para que se pudesse controlar os estoques. Simultaneamente em outros lugares foram surgindo também outras formas de comunicação. E aí a gente tem o início da escrita e o surgimento das primeiras civilizações. Mas isso aí é uma conversa para um próximo vídeo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido muito. Não se esqueçam de realizar as atividades e de jogar o quiz. Tudo isso vai ficar lá no nosso material de estudo. Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau!